Sejam bem-vindos a mais um projeto Jesuítas Rio Grande do Sul. Não esqueçam de se inscrever e ajudem-nos a divulgar o nosso canal. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de dar aquele likezinho. Vamos ao vídeo. Vou mostrar para vocês como é que começou esse projeto Jesuíta RS. Essa é uma das imagens, uma das primeiras que eu localizei. Vocês podem ver que parece como se fosse um cachorro, um grifo. Eu não sei dizer realmente qual, mas aqui eu sei que é as orelhas do animal, né, pessoal? O rosto dele, a boca, aqui seria a parte dos olhos, né? A parte da boca aberta. E ao mesmo tempo que fosse um animal com um pássaro, uma mistura assim, não sei se é um grifo, como é que se fala o nome desse animal. Essa é uma das primeiras imagens que eu fiz há mais de 3 anos atrás, 3 anos e meio, que foi onde que eu comecei a questionar, né, pessoal? Os enterros jesuítas, e que poderia estar se tratando de um povo mais antigo. Aqui nós temos a imagem dessa pedra. A princípio, para mim, parecia a cabeça de uma serpente e uma cobra saindo, né? Mas hoje, se a gente for olhar pela experiência, a gente pode ver que aqui tem um rosto, como se fosse um animal, um lobisomem. Aqui a gente pode ver o pelo, apesar que a imagem não está muito nítida, né, pessoal? Mas a retratação do pelo. Aqui nós temos a face. Aqui nós temos o braço dele para baixo, aqui assim, como se estivesse pegando ou arrastando alguma coisa. Aqui a parte das costas do corpo, como se ao mesmo tempo ele tivesse com uma mão no chão e outra no ar. E aqui vocês podem ver que a gente tem essa parte arredondada, pessoal. Eu não sei se o que tinha aqui já foi deslocado e tirado, ou se a gente poderia dizer que isso daqui representa uma caverna, uma toca, e como a gente tem um corte por baixo, e poderia ter essas pedras, ser deslocado, de repente deslocar essa pedra aqui, e aqui embaixo a gente tem uma toca ou uma entrada de uma caverna, porque isso aqui é grande, né, pessoal? Pela dimensão aqui, se a gente for analisar em centímetro aqui, ela vai dar uns 30, 40 centímetros. Então, a gente poderia dizer vezes 10, tem de 3 a 4 metros de largura. O comprimento eu não sei, mas a altura também de 3 a 4 metros de altura. Então, seria uma caverna ou uma toca dentro desse morro feito. Então, é bem interessante assim quando começa a ter o entendimento. E ao mesmo tempo, se a gente for olhar um pouquinho mais longe, isso aqui seria quase a cabeça de uma pessoa, o corpo, e ao mesmo tempo, se o braço alcançando, ele estivesse guardando alguma coisa nessa parte aqui, nessa região. Então aqui praticamente nessa rocha a gente tem duas interpretações, né, pessoal? Essa daqui é no mesmo local, só que do outro lado do morro. É bem interessante, isso aqui é uma pedra talhada, como se ela fosse um animal. Nessa parte aqui seria quase uma capivara, ela sentada em pé. Só que eu achei interessante que eu estava olhando hoje, eu não tinha visto, para mim até parecia um peixe quase, como se fosse o rabo do peixe. Só que aqui nós temos a cabeça de um outro animal, né, pessoal? O qual eu não consegui identificar direito, parece como se fosse uma vaca, um, um leão doente, meio estranho, meio estranho. Aqui você pode ver que a gente tem uma triangulação, né, pessoal? Temos um triângulo e aqui nós temos uma outra rocha colocada apontando nessa direção. Então, qual significa o triângulo? Significa um caminho. Como aqui nós temos uma linha, um caminho a seguir. Aqui vocês podem ver que tem um animal, a cabeça dele, o braço representado, tombado. Então, quer dizer que quando ele está tombado de barriga para baixo, ele está morto, ele não está descansando. Então, que aqui tem um animal enterrado também, e ao mesmo tempo que seria o caminho do animal morto. Só que interessante que nós podemos ver que esse rosto, ele está olhando, ele está deitado aqui. Pode ter sido um animal que foi abatido, uma vaca, alguma coisa, e depois mataram o animal. Algo assim também. E daí, essa cutia aqui, o coelho, sei lá como a gente pode interpretar, ele está olhando naquela direção. O que ele está dizendo para nós? Como é um animal, tanto a capivara vive em sulapo, como a cutia, como esses animais pequenos, um coelho também, por dizer que nessa direção, onde que está indicando, não sei se nós podemos pegar essa linha aqui, fazer uma triangulação, podemos dizer que nessa direção teria que ter uma toca ou uma sulapa, alguma coisa parecida. Nessa imediação, que a gente teria que procurar um buraco em algum local.
nessas direções aqui. E aqui, pelo jeito, mostra um caminho. Aqui, daí na próxima foto, que é onde está a pedra em cima. Na época eu não tinha entendimento, hoje eu estou vendo que aqui a gente tem o rosto de um ser, né, pessoal? E aqui o interessante que eu estava olhando há pouco, aqui a gente pode ver, pessoal, a gente tem o formato, a cabeça de uma serpente. Aqui tem uma serpente retratada, né, pessoal? Então ela está serpenteando para cá. Então aqui nessa direção que eu falei aqui, que mostrava da toca, do coisa, a serpente também mostra que dentro do morro aqui, isso aqui seria um túnel, pessoal. Um túnel, uma entrada, uma caverna, alguma coisa assim. Nessa direção aqui, vocês podem ver, né, pessoal? Então é bem interessante. E aqui vocês podem ver que o animal ele forma um triângulo, pessoal. Um triângulo ele aponta nessa direção. Então digamos que aqui, como a cobra ela está serpenteando e vindo para cá e não reto, pode ser que aqui, se cavar, provavelmente vai achar alguma toca, algum túnel nessa imediação. Que aquela outra que eu falei antes, que é a referência àquela do lobisomem, fica no outro lado dessa montanha. Então nós temos duas referências a uma caverna e uma toca. Pode ser uma, mas pode ser duas também. Aqui é uma outra pedra. Aqui nós temos uma triangulação. Aqui nós temos um V de vale. Também, né, pessoal? Que aquele morro fica à nossa esquerda aqui. Mais ou menos uns 2 km. 1 quilômetro e pouco. Entre 1 e 2 km mais ou menos. Aí aqui, aqui é o mapa, pessoal. Aqui seria a retratação do arroio, que passa à esquerda aqui. Aqui nós temos a gente está mais ou menos, desculpa pessoal, a gente veio por esse caminho, atravessou o arroio, e daí aqui é uma estrada que segue as nossas costas aqui à direita. Aqui ela marca um alinhamento de um outro caminho que a gente seguiu depois. E tem várias outras marcações que levam até um banhado. Então aqui está dizendo para seguir para esse local, é praticamente que seria o outro morro, né? Praticamente as marcações da lobisomem está aqui, aquele outro tipo peixe com duas cabeças está aqui, que tem aquela serpente, né, pessoal? E daí a gente está mais ou menos aqui, nessa mediação desse morro aqui, só que do lado de cá do rio, né? Aqui que eu achei interessante, que eu não tinha observado outro dia, que ele mostra que tem um buraco, uma depreciação, que foi cavado, colocado alguma coisa do outro lado da estrada aqui. Do lado direito que a gente teve uma marcação que não soube identificar o que era. Então vamos continuar seguindo a nossa interpretação aqui, pessoal. Essa daqui, ela fica do outro lado desse morro, à frente, à nossa frente, mais ou menos uns 3 km. Do lado direito da cidade não, perdão, da estrada. Isso daqui seria a cabeça de uma serpente, pessoal. Na época eu não consegui interpretar, para vocês terem uma noção. Aqui nós temos mais ou menos a parte do olho, né, pessoal? Cabeça grande. Aqui seria a narina dela. A parte do queixo aqui seria a boca dela. Eu até fiz a marcação com o X. Para mim, na realidade, isso aqui representam as estradas aqui, né, pessoal? Que aqui é a estrada geral que passa. Aqui praticamente seria essa parte à esquerda aqui, que segue um caminho. Aqui a gente segue para trás, aqui a gente vai ter, é tipo uma encruzilhadazinha, tem tipo um retorno. E a gente segue para cá, que era aquelas outras marcações que a gente está, são do lado direito dessa estrada antiga. E daí aqui tem uma outra estrada que ela segue e vai embora também, que aqui é a parte da propriedade. Ela segue, passa um açude e vai embora. E daí aqui nós temos a porteira da entrada da fazenda, perdão, aqui é a entrada da fazenda. E aqui a gente segue dois caminhos. Então, o que me chama a atenção hoje, depois de 3 anos, o que eu fui enxergar aqui? Eu passei aparelho por tudo aqui no chão, não marcou nada. Mas, porém, pessoal, se a gente for ver essa narina, ela está muito inchada. É como se ela tivesse um tumor, um cisto, né, pessoal? Isso não me chamou atenção na época, mas hoje, olhando essa imagem, me chama atenção. E o mais interessante, se a gente for ampliar aqui, vocês vão ver aqui o que representa isso aqui, pessoal. Um buraco para baixo, como se fosse uma cova, pessoal. Uma cova redonda, um buraco feito, ou até, por dizer, um tacho, uma panela, alguma coisa guardada. Então quer dizer que aqui, nessa narina foi feito um buraco e algo foi guardado, pessoal. Entendeu?
Se a gente até analisar aqui, ó, vocês vão ver que tem o formato de uma panela virada, que seria o formato desse cisto aqui, né, pessoal? Exatamente igual que o buraco, e a parte da tampa em cima, a parte não, coisa virada, né, em cima desse buraco. Então pode ser, vou ter que voltar lá futuramente, que nesse local tem alguma coisa nessa narina aí, né? É bem interessante, só que isso aqui não é muito grande, né, pessoal? Deve ter um palmo e meio, mais ou menos, de largura para uns 2 de altura. Mas também dá uns 50 centímetros, né? Seria mais ou menos o formato de um tacho. Então por isso que é muito interessante a gente sempre observar muito bem. Aí aqui, pessoal, é naquele local onde a gente começou as pesquisas. Aí tem essas várias marcações aqui, que pegar a filmagem do drone, né, pessoal? Então, isso daqui parece quase como se fosse um X e uma cruz, ao mesmo tempo uma tesoura de pegar aqui os brasão, né, pessoal, de quem conhece como é que é de forja, né? Aqui a gente tem umas outras figuras representando. Aqui a cabeça de uma pessoa, o corpo, e como se ela estivesse guardando algo nesse local. Aqui, né, pessoal? E ao mesmo tempo aqui vocês vão enxergar uma cobra serpenteando para cá. Aqui nós temos o semblante da cabeça de um animal. Aqui nós temos outros desenhos. Aqui nessa parte aqui, vocês vão ver que aqui nós temos uma outra cobra serpenteando, ou um peixe serpenteando para baixo. E a língua dele desceu para cá. Então aqui provavelmente embaixo dessa rocha que foi guardada alguma coisa, pessoal. Porque a cobra representa buraco, né? O buraco dela. Aqui vocês podem ver que a gente tem um quadradinho desenhado. Isso significa que em algum local aqui na cabeça desse animal, ou talvez ele esteja saindo aqui de dentro até, né? Dentro dessa rocha aqui tem um quartinho oculto, uma câmera oculta, alguma coisa que foi guardado. Seria mais ou menos pela representação que é um quarto fechado, que não tem saída para lado nenhum. E aqui também vocês podem ver que tem a cabeça de uma pessoa, o corpo, e ela está deitada e escondendo alguma coisa dentro de uma fenda. E aqui vocês podem ver que a gente tem um dedo indicador apontando nessa direção aqui, né, pessoal? Então aqui, conforme eu falei antes, a gente tem a figura de uma pessoa desenhada guardando alguma coisa aqui, pessoal, enfiando aqui para dentro dessa rocha. Então aqui vocês podem ver que tem uma planta plantada no meio da rocha, que isso aí chama a atenção de qualquer um, né, pessoal? Que não é normal nascer no meio da pedra. Então eu acredito, como aqui a gente tem um quartinho, um quadradinho também, um quarto oculto, aqui embaixo dessa planta, que se arrancar essa planta, vai achar um buraco, alguma coisa, e por algum lado tem alguma coisa armazenada aqui, né, pessoal? Aqui nós temos mais um quartinho oculto, dizendo que por aqui tem mais coisas guardadas. Aqui nós temos um semblante de uma outra pessoa, pessoal. Já está estão guardando alguma coisa pesada aqui. Provavelmente aqui nós temos a outra pessoa, a cabeça, o braço direito, como se ela tivesse deitado com o braço esquerdo aqui, escondendo algo pequeno aqui embaixo. Então, nesse local aqui, pessoal, nós temos a retratação de vários presentes sendo escondidos, né, pessoal? Aqui nós temos umas outras descrições que no momento não tem como interpretar corretamente. Aqui nós temos a simbologia, pessoal, de vários buracos redondos, entendeu? Então, teria dois significados de várias sepulturas, mas ao mesmo tempo eu acredito que isso daqui seja pedras que foram armazenadas e guardadas em algum lugar. Pode ser aqui nessa fresta, pode ser como indica para lá, nesse local aqui também, pode ser por aqui. Mas aqui nós vemos uma outra pessoa escondendo alguma coisa, apontando para cá. Então pode ser que tenha alguma coisa armazenada aqui. Então é bem interessante essa interpretação, né, pessoal? Essa é a filmagem de um drone feita no local da primeira pesquisa que eu fiz há 3 anos e tanto atrás. Por que eu trouxe essas imagens? Que é interessante que vocês vão ver aqui, ó, pessoal. Vocês estão conseguindo ver. Deixa eu puxar um pouco aqui. Aqui nós temos a cabeça de uma serpente, pessoal. Uma anaconda, o nosso curi, apesar que essa é grande, né, pessoal? Aqui vocês podem ver o rabo dela, e aqui ela enrolou o rabo e ela aponta nessa direção aqui.
E aqui vocês podem ver como se tivesse as costas de uma pessoa, a cabeça dela, e ao mesmo tempo se ela estivesse mergulhando e guardando alguma coisa aqui, pessoal. Não dá para definir bem, mas aqui é como se tivesse 3 ou 4 pedras cortadas, tivesse sido fechado alguma coisa ali. Uma parede, vocês podem ver, né, como se fosse um taipado aqui, pessoal. Então aqui nós temos um taipado nessa cachoeira. Então aqui foi armazenado e guardado alguma coisa. Vocês podem ter a certeza disso. Por que eu digo disso, que tem alguma coisa guardada nessa rocha? Vocês vão achar interessante aqui, pessoal. Aqui, ó, nós temos a cabeça de um animal, pessoal, deitado, dormindo. Aqui tem a orelha dele. Vocês podem ver um pouquinho mais longe, assim, vai ter uma imagem um pouco maior. Aqui nós temos o ombro esquerdo, a pata dele, embaixo da cabeça, né, pessoal? E aqui o restante do corpo foi todo talhado, trabalhado nessa pedra, que ela foi cortada para formar isso aí. Aí eu não sei se, porque não foi nesse local, só pelo drone, né, pessoal? Se de repente essa cabeça tem como remover, ou parte dela, ou digamos que, se você for analisar aqui, nós temos mais um animal deitado do lado, outro aqui, e mais um aqui com a cabeça. E aqui, não sei se vocês estão conseguindo definir bem, deixa eu ampliar um pouquinho, para não socar muito. Aqui nós temos a cabeça de uma pessoa, o corpo de uma pessoa, como se ela tivesse com os dois braços, o braço esquerdo e o braço direito aqui, saindo de dentro de um buraco, rastejando, né, pessoal? Não sei se vocês estão tendo essa mesma impressão. E aqui, se a gente for analisar também, agora que eu estou olhando melhor, que eu não consegui definir antes por causa que está descendo água, né? Aqui nós temos a cabeça de uma mulher, né, pessoal? O rosto e o formato de um chapéu aqui, o cabelo e a parte do chapéu. E ao mesmo tempo aqui, como se fosse o corpo dela, as pernas, os pés, né, pessoal? Como se ela estivesse deitada de lado. Aqui dá para formar os formatos dos bustos. Como se ela estivesse guardando algo nessa imediação. Aqui nessa parte aqui, pessoal. Bem interessante. E aqui nós temos outras coisas mais, né, pessoal? Mas vamos deixar por aqui. Aqui vocês podem ver nitidamente uma cruz também, né, pessoal? Marcando um negócio de sepultamento. Tudo significa um enterro, como o sepultamento de uma pessoa também, né, pessoal? Pessoa viva. Aqui nós temos um capãozinho redondo plantado de árvores. Então, isso significa um círculo. Provavelmente é um cemitério. Ou alguma outra coisa, né, pessoal? Que está sendo identificado aqui. E aqui nós temos mais formas e mais coisas também. Indo para a próxima. Aqui, pessoal, esse aqui é um local que, quando eu fiz os primeiros mapas, aí eu fui nesse local para averiguar umas pedras que tinham as marcações. A gente andou mais ou menos 30 km, para ter uma noção, e marcou esse local para o mapa para ver. Aí tinham 3 pedras marcadas nesse local com 3 marcações. Essa é uma delas. Essa aí, se vocês forem ver, dá para dizer que é uma gaivota ou uma galinha, né, pessoal? Aqui nós temos a parte das patinhas, como se ela estivesse no ninho, né, pessoal? Você está no ninho dela. O rabo. E aqui a parte da cabeça. O bico. Só que o interessante é que o bico dela está cortado, né, pessoal? O bico está aqui, ó. E aqui nós temos uma pedra, um corte. Ao mesmo tempo que você tivesse levado uma flechada na cabeça. Aqui nós temos a ponta de flecha, pessoal. Cravada na pedra. Cortada, né, pessoal? Indicando para o outro lado. Aqui nós podemos ver como se fosse um animal, alguma coisa assim. Ao mesmo tempo uma pessoa deitada, que tem o rosto dela. E o braço, como se ela estivesse enterrando, escondendo alguma coisa atrás da pedra. Aí eu não sei se o significado seria, né, nesse buraco embaixo da pedra aqui, ou nesse corte por causa da flecha aponta para cá, pessoal. Que a pessoa estivesse escondendo alguma coisa embaixo da pedra. Então a pessoa removeu a pedra e escondeu embaixo. Precisamos de um buraco aqui, né, pessoal? Ela está com o bico cortado, quebrar o bico e a flecha aponta para cá. Então sempre cuidar muito na farsa das interpretações. E aqui, se vocês forem olhar aqui, a gente tem como se fosse a cabeça de um crocodilo, né, pessoal? Quase como se fosse a cabeça de um crocodilo, pela dimensão. Aqui é a boca dele cortada, só que a boca está fechada, e ele está dormindo, e aqui como se fosse parte do corpo saindo de dentro da terra. Então, realmente, tem alguma coisa oculta, escondida aqui nesse local, né, pessoal?
Então, assim, ó, quando vocês começarem a conseguir interpretar, olhar bem os desenhos que foram feitos, vocês podem ver que isso aqui não é natural, pessoal, não tem forma alguma de ser natural. E aqui nós temos essa outra rocha nesse local também. É bem interessante isso aqui, é uma rocha que ela foi feita também, e não tem nada de natural. Aqui vocês podem ver que tem um homem em pé, a cabeça dele, pessoal, como se ele tivesse com algo no pescoço, se fosse tipo um prisioneiro. Aqui vocês podem ver que ele está com o braço arcado para trás, carregando algo nas costas, alguma coisa aqui, que eu não sei dizer o que é, ao mesmo tempo, se a gente fosse definir para cá, seria como se fosse um animal ou uma pessoa, só que seria um animal com uma tromba de elefante. E aqui, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, uma mulher, um cabelo tipo meio ruivo, pichainhozinho, que a gente chama assim, né? O rosto dela, o semblante aqui. Aqui ó, o braço esquerdo, o braço direito. E aqui como se ela tivesse alguma coisa no colo, não sei se seria, poderia dizer uma criança, recém-nascida, uma coisa assim. E vocês podem ver que ela está sentada no chão. Por quê? Porque aqui nós temos o formato das duas pernas, pessoal. Perna direita e perna esquerda, né, pessoal? E o engraçado é que ela está com as mãos como se a gente sentasse e fechasse os braços por cima das pernas, pessoal. Então, a posição do descanso. Então, o que significaria? Talvez uma pessoa que morreu, com um pisado para o animal, que tem até a pata do elefante formada pela cabeça da mulher, né? Essa pessoa pisoteada para o animal acabou falecendo ou coisa parecida. O que realmente significa? Mas que aqui fala de um sepultamento. Uma pessoa arrastando um animal. É muito interessante a pessoa ao mesmo tempo descansando com uma criança. Então algo tem escondido nesse local aqui, né, pessoal? Aqui também, essa pedra aqui, a gente tem um Y, né, pessoal? E aqui ao mesmo tempo a gente tem uma cruz marcando. Então tá querendo dizer, ao mesmo tempo a gente poderia usar isso aqui, pessoal, seria uma flor, uma rosa, ou um copo de leite, né? Formado num copo de leite. Por causa das duas asinhas seria uma flor ou uma rosa. E ao mesmo tempo, se a gente for ver aqui, pessoal, aqui a gente tem o formato de um ombro, a cabeça, e aqui temos o elmo de um soldado, né, pessoal? Aqui vocês podem ver que é a parte da viseira, aqui é a parte da boca da pessoa, os olhos, né, pessoal? A pessoa olhando aqui para de esquerda. Digamos que ele está virado olhando para a esquerda aqui. E ao mesmo tempo ele está olhando para a esquerda, aqui nós temos o ombro esquerdo, perdão, e ele está segurando alguma coisa, como se ele estivesse guardando alguma coisa nesse local, pessoal. Entendeu? Então algo foi guardado por um soldado. Agora, de que período ele era? Não sei, mas parece uma armadura daquele soldado medieval. Né, pessoal? Nem romano é, porque o do romano é diferente. Mas que soldado com elmo, o corpo inteiro assim. Ficava aqueles reis antigos. Que faziam aquelas cruzadas, aquelas batalhas. Andar em cima dos cavalos com aquelas roupas de. Como se estivesse escondendo alguma coisa aqui à esquerda. Mas ele olha para a direita como se ele estivesse fugindo ou se cuidando de alguém. Aqui, se vocês olharem bem, pessoal, a gente tem um Tobias, que seria uma cruz, mas ao mesmo tempo forma uma espada, indicando nessa direção, né, pessoal? Para ir naquela direção. Deixa eu ver o que mais nós podemos dizer aqui. Aqui também, pessoal, a gente tem uma árvore sendo retratada aqui. Uma árvore. Aqui nós temos um zigue-zague, tipo um M de montanha, né, pessoal? Aqui seria uma montanha. Ao mesmo tempo que a gente poderia interpretar que seria o rio. Aqui à direita, nós temos um rio, né, pessoal? E isso daqui também pode ser a estrada cruzando o rio, que aqui ela segue à direita, ela vai reta, né, pessoal, cruza o rio, e depois pega a direita aqui, contornando o morro. E aqui nós temos uma marcação, como pega uma outra estrada para a direita. A gente for analisar para aí, né, pessoal? E aqui, como a gente tem como se fosse um buraco, isso aqui é um lago que fica à direita lá. E aqui, pessoal, é essa parte que ela entra campo adentro e sobe o morro e encontra na outra estrada do outro lado. Aqui a estrada segue, né, pessoal?
Então, o que a gente poderia identificar aqui, pessoal? Aqui na nossa frente aqui a gente tem um morro redondo, cortado pelo outro lado da estrada. Então, o que está querendo dizer aqui para nós? Aqui ó, a rua vai descendo para cá. A rua segue descendo, né, pessoal? Aqui nós temos essa marcaçãozinha. E aqui nós temos uma outra marcação, né, pessoal? Agora, o que significa, eu não sei. Aqui até nós temos o triângulo, né, pessoal? Se vocês verem bem. Uma marcação redonda aqui e outra marcação redonda aqui. Essas marcações redondas no triângulo, pessoal, significam que nessa imediação, perto desse cruzamento, que é onde a escada vira para a direita, e onde vira para a esquerda, seguindo contornando o morro, tem algo enterrado por aqui. Só que nesse local eu vi que tem uma baita uma erosão, né, pessoal? E aqui, pessoal, nós temos alguma coisa nesse local, em cima desse topo desse morro aqui, nessa parte aqui. Tem alguma coisa, só que não dá para identificar bem, porque já faz muito tempo e já desgastou a pedra. Que é uma pedra que está praticamente na rua, né, pessoal, no tempo. Ao mesmo tempo aqui, que se a gente fosse ver, pessoal, aqui a gente poderia ver o focinho de um cachorro, o olho, a testa, a orelha, a parte da cabeça, do tronco, né, pessoal? E como se ele tivesse com alguma coisa na boca. Ao mesmo tempo, se ele for apanhar, parece uma pessoa, a cabeça aqui, e ao mesmo tempo guardando algo nesse canto aqui, pessoal. Então, digamos que aqui é a ponte que atravessa o rio. Aqui a gente teria que ver a distância até a próxima curva, quando dobra para a direita, para a gente ter mais ou menos calcular que é a mesma distância para a esquerda. Aqui a gente tem um milharal, tem uma baita lavoura plantada. Que nesse local aqui, provavelmente tem a pedra de um cachorro. Não sei se é grande ou pequena desenhada. Aqui vocês podem ver um tigre, tem um tigre do lado também. E ao mesmo tempo tem um triângulo marcando aqui. Um redondo, daí na ponta desse triângulo, embaixo da pedra, na boca do cachorro ali, pessoal, foi guardado alguma coisa. Alguma coisa foi escondida. Porque vocês podem ver bem certinho aqui, pessoal, até o vestido. A mulher sentada aqui, pessoal, sentada, escondendo alguma coisa. Como se fosse na frente dela, fez um buraco no chão, para ela estar sentada, né? Aqui vocês podem ver o formato do vestido. Aqui ó, as costas, o cabelo, a cabeça. E aqui os dois braços. E aqui, pelo jeito, pessoal, é como se fosse uma caixa quadrada. Então, digamos que a mulher escondeu um baúzinho de joias. Tem um baúzinho de joias escondido à esquerda dessa ponte. Aqui é a ponte que atravessa, que a gente atravessou o rio para o outro lado. Isso aqui é o rio, descendo o rio. Então, do lado direito do rio, ele segue à esquerda aqui, que é o rio aqui, que eu tenho certeza, pelo formato dele aqui. E eu sei onde é que eu tirei essa pedra aqui, esse lugar. Que é a ponte, ela fica bem assim, uns 50 metros aqui, pessoal. Isso aqui é do lado da ponte. Isso me chamou a atenção. E para vocês verem que realmente tem um tesouro à esquerda guardado aqui. E a gente não notou isso. Isso faz mais de 3 anos, pessoal. Por isso que eu digo assim, pessoal, quando a gente começa a conhecer o símbolo, interpretar o que é mapa, o que não é, a gente consegue interpretar, tem que estudar o ambiente, pessoal. O ambiente à sua volta, como é que ele faz, o que é rio, o que não é. Então, com o tempo, a gente consegue ver direitinho, né, pessoal? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, pessoal.